não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo aqui quero pedir a vocês para serem membros do canal, apoiar o nosso canal, porque o YouTube está cada dia tirando mais inscritos da gente e também não está mandando nossos vídeos para todos os inscritos. Então a gente pede para que você confira sua inscrição, se inscreva se não for inscrito, curta, comente, compartilhe, que isso vai estar ajudando o nosso canal. Vamos continuar aqui divulgando o trabalho do professor Olavo de Carvalho aqui no YouTube com vídeos e também postagens na comunidade. Então é isso aí, segue a gente também nas redes sociais, apoie o nosso canal, que a gente precisa muito de vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Na medida em que se perde o simbolismo da natureza, a natureza se transforma no quê? Se transforma numa coisa, numa mera presença material que só é acessível aos métodos da ciência de Galileu, Newton, etc, etc. Ou ciência da observação, medição, matematização. Tá certo? Acontece que com isso, todo o cristianismo ele fica esvaziado de sentido, ele se transforma numa mera moral, vamos dizer, ou numa fé, numa coisa, num mundo espiritual absolutamente inacessível. Quer dizer, você é uma fé da qual não existe nenhum indício material no mundo. Daí, vamos dizer, a má vontade que o clero inteiro praticamente hoje tem de falar dos milagres. Não é isso? Então, os milagres, assim como o simbolismo natural, atestam a presença do Criador na criatura. Se você tira isso aí, o Criador vai para o juízo final. Ele só interfere, né? A única função dele é fiscalizar a conduta moral dos indivíduos e julgá-los no juízo final. Não há mais nada para Deus fazer. Tá certo? Então, isso quer dizer que todo o mundo espiritual do cristianismo fica esvaziado de conteúdo de analogias naturais. E se torna, claro, cada vez mais impensável. E quando esse processo chega no auge, tá certo? Que vamos dizer, já no século XX, o que acontece? Todo aquele legado de conhecimentos do simbolismo natural é devolvido, vamos dizer, ao mundo cristão por via islâmica. René Guénon, Fritjof Schuon, etc, etc, etc. Tá certo? Mas e também, evidentemente, por via maçônica, porque o René Guénon era um iniciado maçônico, já em terceiro grau, e então reintroduz essa noção, usando às vezes o vocabulário cristão, mas colocando como verdadeiros portadores desse conhecimento só as sociedades iniciáticas, entre as quais a maçonaria, embora ela reconheça que está meio decadente. Então sobra o quê? As ordens sufis, não é isso? A maçonaria, o resíduo da antiga companheiragem, que era uma iniciação de ofício, e mais nada. E o cristianismo inteiro fica reduzido ao seu exoterismo, quer dizer, a sua religião externa, constituída basicamente de mandamentos morais. Tá certo? Então, é a mesma coisa que dizer, alguém suprimiu esta parte do cristianismo, tá certo? Que é dele, que ele tinha em plenitude desde a antiguidade até a Idade Média, e depois está revendendo a ele o que era dele mesmo. Não é isso? Só que tem algum ponto que a gente esquece. Digo, peraí, mas essa revolução científica que reduziu o mundo a seus aspectos matematizáveis, o esvaziou de todo o simbolismo natural, qual é a origem dela? De onde ela vem? É? Quando você vai ver, ela tem duas origens. De um lado maçônica, do outro lado islâmica. Por exemplo, é preciso ser muito, muito burro para não perceber, por exemplo, na reforma de Lutero, todos os elementos que ela herdou do Islã. Tem coisas no Lutero que são copiadas literalmente de hadiths.
por exemplo, Lutero permite o divórcio, mas diz que é a coisa que Deus mais odeia. Isto é uma frase de Maomé, copiada. E também a eliminação do clero, não existe mais clero, todo mundo é clero, a livre interpretação do texto, e assim por diante. Tem uma série de elementos ali que você vê, não é possível que isto tenha aparecido na boca de Lutero por coincidência. É? Ele com certeza leu o Corão, talvez tenha lido alguns hadiths, e adaptou isso. Então você vê, entra um pouco de influência islâmica pela reforma. Entra também através de sociedades iniciáticas, que na época ainda tinham contatos no Islã. Tá certo? E você vai ver essas marcas islâmicas por todos lados, como aparece muito disso na obra do Miguel Assis Palacios, El Islam Cristianizado. Né? É um clássico da historiografia. Nem todas as teses dele estão certas, depois se descobriu muito mais coisa, mas a marca do Islã no Ocidente aparece através, vamos dizer, de 1000 fontes que não estão identificadas formalmente ou externamente com o Islã. E, por outro lado, quando vemos toda a formação da ciência moderna, todos os pais fundadores da ciência moderna pertenciam a alguma sociedade iniciática. Né? Sociedades iniciáticas que conservam o simbolismo da natureza, inclusive a maçonaria. Se você ler qualquer coisa sobre o simbolismo do templo maçônico, você vai ver todo o simbolismo da natureza está lá. Tá certo? Com algumas modificações, mas está lá. Do mesmo modo que estava no cristianismo medieval. Então eu digo, olha, quem está nos revendendo o simbolismo natural foram os mesmos que o tomaram de nós. Tá certo? É claro que é difícil você ver alguma intencionalidade constante por trás de um processo que dura séculos. Não é isso? Mas nós não precisamos supor, vamos dizer, uma conspiração que se prolonga ao longo dos anos, porque nós podemos identificar simplesmente certas linhas de continuidade que vêm através da cultura, da impregnação de ideias que estão em circulação, e que vem através, por exemplo, das iniciações. O sujeito que é iniciado numa sociedade esotérica hoje, ele faz o mesmo rito que um sujeito fez 200 anos atrás, e em princípio ele vai adquirir a mesma estrutura de percepção que o outro, pelo menos parecida, tá certo? E aí nós temos o seguinte ponto. Existe uma divisão tradicional que se chama entre os chamados pequenos mistérios e grandes mistérios. Pequenos mistérios são mistérios da natureza, são forças sutis da natureza e, portanto, também da história, o que também implica a ciência do poder e do governo. Né? E os grandes mistérios são aqueles que se referem à eternidade, à vida após a morte, a Deus, etc, etc, etc. Ora, eu acredito que em matéria de grandes mistérios, só a igreja tem alguma coisa, os outros não têm. Né? Você dizer que o muçulmano vai para o céu encontrar 72 virgens, tá certo? Eu vou dizer, este é apenas uma suposição. Não há, vamos dizer, o menor indício de que isto tenha algum dia acontecido. Tá certo? Você vê, por exemplo, que os santos da Igreja Católica, eles aparecem, eles têm visões, eles têm interferência, quer dizer, através dos milagres, orações e milagres atendidos. Existe um diálogo com os santos mortos. As pessoas já não sabem disso, não acompanham, não estudam, etc. Existe o fenômeno dos cadáveres incorruptíveis, que só acontece na Igreja Católica. Não tem mais em lugar nenhum do mundo. E que mostram alguma conexão entre a vida terrestre e o mundo espiritual, para além do simbolismo da natureza. Um cadáver que permanece incorruptível ao longo de 5, 10 séculos, ele não é um simbolismo natural. Ele é, vamos dizer, uma prova de uma interferência divina, vamos dizer, que não faz parte da natureza. É o que nós chamamos literalmente o sobrenatural. Então, eu acredito que em matéria de grandes mistérios, só a Igreja Católica ainda sabe alguma coisa, mas ela perdeu todo o controle e conhecimento dos pequenos mistérios. Ora, os pequenos mistérios se referem ao encaixe do homem, do ser humano, na ordem total da natureza.
que é, vamos dizer, um intermediário entre o homem e a esfera espiritual. Quer dizer, ninguém salta direto da condição humana terrestre para o, o mundo espiritual de maneira assim totalmente incorpórea. Isso de fato não existe. Isso é o que nós podemos chamar um angelismo, né? Quer dizer, o homem vira uma criatura absolutamente descarnada, que não tem sensações, não tem vida material, não tem coisa nenhuma. Ele salta direto para os mundos angélicos. Isso é absolutamente impossível. Na medida que desaparecem os pequenos mistérios, então as verdades da religião vão se tornando cada vez mais incompreensíveis e inacessíveis para as pessoas. Quer dizer, o que é um Deus do qual você nunca vê o menor sinal? Você não vê no simbolismo da natureza e você não o vê também nos milagres. Então, esse Deus é apenas uma palavra. E o sujeito que está rezando, eles têm toda a razão de ter uma dúvida de se ele está falando com Deus ou falando com ele mesmo. No tempo do Kant, Kant já afirmava textualmente isso, Kant era totalmente contrário à oração. Ele dizia, a oração é inútil, exceto como autodisciplina para o melhoramento moral das pessoas. No mais, é apenas o indivíduo se iludindo e falando com ele mesmo. Eu digo, acredito que a vivência do Kant fosse realmente essa. Por quê? Porque Kant é absolutamente cego para o simbolismo da natureza. E ignora tudo a respeito dos milagres, nos quais ele não acredita. Ele é tão ignorante disso que ele acredita que um milagre é questão de crença. Eu digo, não, meu filho. Crença é a fonte do milagre. Mas não o acontecimento em si. Se Jesus fez o paralítico andar, bom, ou ele andou ou ele não andou. Não é que você acredita que ele andou. Ou o próprio paralítico. O paralítico começou a andar ou apenas acreditou que estava andando? Então, o milagre em si não é nunca uma questão de crença, não é nunca uma questão de fé. Ele é um fato que aconteceu. Tá certo? Você pode até discutir a fonte dele, tá certo? Mas acreditar ou não acreditar que um fato aconteceu não pode ser matéria de fé de maneira alguma. E, graças ao Kant, essa ideia da crença em milagres se tornou uma coisa totalmente desmoralizada. Então você não tem o simbolismo da natureza e não tem os milagres de bom, então sobrou um Deus que é igualzinho ao Deus de Lutero. Outro elemento copiado do Islã, a predestinação. As semelhanças entre a reforma de Lutero e o Islã são tantas, que a possibilidade da coincidência pode ser reduzida a zero. Isso não quer dizer que Lutero fosse muçulmano, ou que tivesse uma simpatia pelo Islã. Mas a impregnação dessas ideias nele é uma coisa muito óbvia. Também então, tudo que nós estamos descrevendo aqui é uma ironia da história. Alguém impediu a igreja de continuar cultivando o seu conhecimento dos pequenos mistérios? Não, ninguém impediu. Foi ela mesma que se inibiu e ficou quietinha, por um temor reverencial perante a ciência moderna, temor que ela tem até hoje. Que começa, evidentemente, cuja primeira manifestação grave foi a discussão em torno do heliocentrismo. Que se impôs, vamos dizer, de uma maneira dogmática, que basta você dizer, olha, não existem provas suficientes do heliocentrismo nem do geocentrismo. Basta você dizer isso, que as pessoas dizem que você é geocentrista e que você está querendo retornar ao obscurantismo medieval. É uma coisa absolutamente impressionante. Mas o fato é também o caso de Galileu. Se você lê, em vez de você se guiar por cultura de almanaque ou pelo cinema, você lê a discussão entre Galileu e São Roberto Bellarmine, você vê que São Roberto Bellarmine estava montado na razão e era muito mais científico do que Galileu. Mas isso aí eu sei porque eu li. Agora, quem não lê não sabe, se deixa guiar por estereótipos, por lendas urbanas, sabe?
o fenômeno se torna ainda mais grave, porque cada vez mais a classe científica é inculta. Né? Não tem, vamos dizer, você pode ter um ou outro cientista que tem uma cultura extraordinária, mas em geral eles não têm, mesmo os grandes, mesmo os maiores. Toda hora você vê cientistas aí falando coisas assim, monstruosamente erradas, né? Como Einstein, que diz que o pensamento de Aristóteles dominou toda a ciência medieval. Fala, como pode ter dominado toda a ciência medieval se só foi descoberto no século XIII? Né? E o que aconteceu antes? Ele foi descoberto no século XIII. Antes só se conheciam partes dos livros de lógica. As coisas começaram a voltar pelo século XII, XIII. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.